Fala pessoal, sejam bem-vindos, começando mais um vídeo com muitas informações importantes. Mas antes, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Giro na tela e notícias a seguir. Primeira notícia já na tela. MP quer que Exército explique em até 10 dias a ida de Cid fardado à CPMI do 8 de janeiro. É isso mesmo. O Ministério Público Militar solicitou que o comandante do Exército Brasileiro explique em até 10 dias a suposta orientação para que o Tenente-Coronel Mauro Cid comparecesse fardado à audiência de Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do 8 de janeiro, no Congresso Nacional. A decisão do MPM atende à representação enviada pela deputada Luciene Cavalcante. O procurador-geral Cláudio Roberto de Bortoli entendeu que a ida de Cid fardado para a oitiva que investiga envolvimento em crime pode vincular a imagem das Forças Armadas a atos ilícitos. Mauro Cid é ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro. O militar é investigado por supostamente participar de um plano golpista para impedir a posse de Luiz Inácio Lula da Silva na presidência da República e fraudar cartões de vacina. Outra notícia já na tela. Médico de Bolsonaro afirma que faca do atentado foi entregue ao Exército em Brasília. É isso mesmo. O ex-presidente Jair Bolsonaro viveu um momento emocionante ao reencontrar o Dr. Antônio Macedo em São Paulo, o médico que o operou após o atentado sofrido em setembro de 2018 durante a sua campanha presidencial. O reencontro ocorreu em um almoço organizado em uma luxuosa residência no Morumbi, Zona Sul, capital paulista. Assista o vídeo. Olá, presidente. Agradecendo ao Dr. Macedo, amigo de longa data, que eu liguei para ele no 6 de setembro de 2018. Que prontamente se ofereceu a ir para as Juiz de Fora. Foi numa noite com tempo ruim. Pode vir, doutor. Essa história é bonita. História bonita merece ser contada. Doutor Macedo, amigo da minha família, colega do meu pai, também médico. Na noite do 6 de setembro, acionei o Dr. Macedo para salvar o presidente numa condição muito ruim e depois todo foi essa a história, um final feliz. Hoje é um dia especial para nós, acho que é a segunda encontro que a gente faz com o presidente aqui em São Paulo. É uma honra ser amigo e pertencer ao grupo que trata desse grande brasileiro que aqui está. Eu queria só lembrar aos senhores uma coisa que eu percebo achacado dia a dia, é que disseram que naquela noite eu não tirei faca nenhuma dele. Esta faca está guardada no Museu do Exército Brasileiro. Você entra no Museu do Exército Brasileiro em Brasília, você já acha a facada, acha a faca. Então a faca existe sim. Eu guardei e dei para os generais guardarem no Museu do Exército Brasileiro. Tem um grupo de pessoas que acham que não houve essa facada. Eu sou o responsável pelo tratamento do presidente. E a faca foi guardada. Muito obrigado. Jair Bolsonaro também publicou hoje um vídeo em suas redes sociais, onde José Dirceu assume: facada em Bolsonaro foi erro nosso. Veja o vídeo. A adesão ao bolsonarismo, certo, foi para nos tirar do poder, porque nós vimos ganhar a eleição de 18. Se a Dilma governasse até o final do governo dela, o Lula sendo candidato em 18, nós venceríamos a eleição. Aliás, ele venceria em 18 com tudo que aconteceu, ou em liberdade elegeria o Haddad. Pode. Quer dizer, não há como fazer contra. Né? Na história você não pode. Mas a possibilidade era grande. Podia acontecer qualquer fato, como acontece às vezes, né, que impedisse isso, né? Ou erros nossos, como foi a facada Bolsonaro, como foi a decisão do Fachin, né? As coisas imprevisíveis na política. Lula começou a dividir o Brasil com aquela discurseira sobre o nós e eles. Em nome da democracia, o PT proíbe divergência. Augusto Nunes solta o verbo. Veja o vídeo. O ressentimento é o 8º pecado capital, né? O Lula é um ressentido. É um ressentido. Ele culpa os outros por tudo o que acontece de ruim para ele. Ele já chamou o Supremo de covarde, porque ele estava na cadeia. Agora, como foi solto pelos ministros, ele acha que um caso só pode ser resolvido por ele em favor de quem não provou nada. Ainda não se sabe o que houve em Roma.
E ele fica instigando a violência e soltando fake news impunemente. Como assim? Alguém bateu no filho do Moraes. Quem disse isso? Quem provou? Os óculos caíram? Isso aí não é prova de nada. Aliás, nem se sabe se caíram. Ainda não foi esclarecido o caso e ele já se precipita. Né? Ele está em campanha o tempo todo, já foi dito aqui, porque não tem programa. Ele vive de falar do Bolsonaro, é o culpado por tudo. É o alvo do ressentimento dele no momento. No momento, ele não ficou incomodado nem um pouco com o atentado sofrido pelo Bolsonaro. O Lula não viu violência nenhuma nisso. Pelo contrário, ele acredita daquele documentário que foi feito pelo PT, dizendo que não houve atentado. E mais, em 2000, se a gente tiver as imagens, teremos, vamos mostrar até o fim do programa, houve um dos mais sórdidos episódios político-eleitorais policiais em São Paulo, do Brasil, que foi o ataque sofrido pelo governador Mário Covas, que estava já com um câncer em estado avançado, e durante um protesto de professores liderados por petistas, ele foi trancado, estava querendo impedir a saída dele de um prédio público, e ele corajosamente, eu sou o governador de São Paulo, tem que andar por aí. Pois bem, ele foi atacado e o José Dirceu, no comício daquele dia, disse: eles precisam apanhar nas urnas e nas ruas. Já falando de qualquer campanha, né? No caso, temos esse trecho aqui, Augusto. Acho que vale pedir. Vamos ver, isso aí o Lula não vê nada demais. Vamos lá. Porque eles têm que apanhar na rua e nas urnas. Se a gente puder recuperar o cerco ao Mário Covas, aí vocês todos verão o tamanho, né, da obscenidade, que essa não existiu. Quem começou a dividir o Brasil foi o Lula com o nós e eles. Eu nunca rompi com ninguém porque diverge de mim. O PT proíbe a divergência, em nome da democracia. Flávio Dino se superou. Assista o vídeo. O Flávio Dino é aquele cara que não se importa com a lógica, né? Ele vai na base da brutalidade. É assim que eu quero e eu vou chegar lá. Né? Como a gente vive, né, de acordo com o que eles juram, né, em um Estado democrático de direito, ele tem que pelo menos dar uma desculpa. Né? Dê a desculpa. Não interessa se é verdade, não interessa se eu tenho números aqui, né, estatísticas para embasar o que eu estou falando. Eu já dei a desculpa, meu camarada. Se virem com ela, aceitem que dói menos. E foi exatamente isso que ele disse nessa entrevista falando sobre desarmamento. Nós vamos fazer. Nós vamos chegar lá. Tá? Agora, o mais bizarro é o argumento do Flávio Dino. Porque, de acordo com ele, a Polícia Federal do Rio de Janeiro já apreendeu não sei quantas armas, né, aqui que teriam sido compradas legalmente por CACs e depois, vejam só, alugadas para o tráfico, para o crime organizado. Flávio Dino, deixa eu te falar uma parada. Se você for no morro aqui do Rio de Janeiro, sem segurança, tá? Como daquela vez que você foi, né, que você entrou, parecia que estava entrando na sala de casa. Vamos supor que você chegue lá de surpresa, ninguém sabe que é o Flávio Dino, tá? Primeira coisa com que você vai se deparar é gente com fuzil pendurado no pescoço quando você estiver subindo. E você acha que esses fuzis foram comprados de maneira legal? Claro que não, porque não dá para comprar aquele tipo de fuzil, é armamento de guerra de maneira legal. Então a gente está falando de crime organizado que consegue arma ilegal, fuzil, tem até bazuca. Os caras têm bazuca, Flávio Dino. Tá? Eles conseguem trazer isso de fora. Mas você está dizendo que essas pessoas que têm esse armamento pesadíssimo, né, obtido de maneira ilegal, precisam de CACs para adquirir pistola. Pior, você está alegando que pessoas que registram suas pistolas as alugam para o crime organizado, correndo o risco dessas armas serem apreendidas e dessas pessoas serem elencadas, não só as armas, mas ao próprio crime organizado. Isso é um freestyle
tão nonsense, tão louco, tão desequilibrado, que a única maneira que a gente tem de falar sobre isso é na base do sarcasmo. Tá? Eu espero que as pessoas que vejam isso, que sejam mais esclarecidas, que não estejam ainda lobotomizadas, né, entendam, não que isso não é verdade, porque isso é a coisa mais óbvia do mundo, mas o quão absurdo, ridículo é esse argumento. Bom, quer receber mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Fico por aqui, um forte abraço e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.